Caro leitor, você já se deparou com as palavras do Salmo 1:3? Elas pintam uma imagem tão viva, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Já parou para pensar no que Deus quis dizer com essa promessa tão bela? Ou como seria a história de alguém que viveu como essa árvore, com raízes profundas e frutos que resistem ao tempo? Venha comigo. Deixe-se envolver por uma história que pode tocar seu coração e revelar o que significa florescer na presença de Deus, mesmo quando a vida parece um deserto. A história de Helena, aos 49 anos, tinha um jeito sereno que poucos entendiam. Quem a via caminhando pelas ruas de pedra de sua cidadezinha, no interior de Minas Gerais, com um sorriso tímido e um cesto de palha no braço, não imaginava as tempestades que ela já enfrentara. Sua casa, uma construção modesta com jardim bem cuidado, era como um reflexo dela. Simples, mas cheia de vida. No canto do quintal, uma jabuticabeira robusta, plantada por seu avô há décadas, parecia contar a mesma história que o Salmo 1:3. Uma história de raízes firmes, frutos no tempo certo e uma força que não se abala. Helena nem sempre foi assim. Na juventude, ela sonhava grande. Queria ser professora, viajar o mundo, construir uma família numerosa. Mas a vida, como costuma fazer, traçou outros caminhos. Aos 25 anos, casou-se com Marcos, um homem de coração bom, mas de temperamento instável. O casamento, que começou com promessas de amor eterno, logo enfrentou ventos contrários. Marcos perdeu o emprego, mergulhou na bebida, e as discussões tornaram-se tão frequentes quanto as contas atrasadas. Helena, que crescera numa família de fé, sentia-se como uma árvore arrancada do solo, sem saber onde encontrar sustento. Foi numa noite de desespero, aos 30 anos, que Helena abriu a Bíblia da mãe, já falecida, e encontrou o Salmo 1:3. As palavras a acertaram como um raio de luz. Uma árvore plantada junto a ribeiros, com folhas que não caem, dando frutos no tempo certo. Como, Senhor? Ela sussurrou com lágrimas escorrendo. Minha vida está seca. Onde estão esses ribeiros? Naquela noite, ela orou como nunca havia orado antes, pedindo a Deus que a ajudasse a encontrar um solo onde pudesse criar raízes. Raízes. Junto aos ribeiros. Helena decidiu que não podia mudar Marcos, mas podia mudar a si mesma. Ela começou a frequentar uma igreja pequena no bairro, onde as pessoas se conheciam pelo nome e dividiam o que tinham, fosse comida, orações ou abraços. Lá, ela encontrou Dona Rosa, uma viúva de 60 anos que liderava um grupo de mulheres. Rosa tinha uma sabedoria que vinha de anos de lutas e uma fé que parecia inabalável. Helena, ela disse numa tarde enquanto tomavam café, a lei do Senhor é como um rio. Se você se plantar perto dela, suas raízes vão encontrar água, mesmo na seca. Inspirada, Helena começou a se dedicar à leitura da Bíblia e à oração. Não era algo mágico. Havia dias em que as palavras pareciam distantes e a dor do casamento ainda pesava. Mas, aos poucos, ela sentia uma força nova. Decidiu voltar a estudar, mesmo que à noite, após longos dias trabalhando como faxineira. Cada página virada, cada versículo lido, era como uma raiz se aprofundando em um solo fértil. Ela se imaginava como aquela árvore do Salmo, bebendo da água viva que Deus oferecia. Frutos no tempo certo. Aos 35 anos, Helena concluiu o curso de magistério. Foi um marco, celebrado com lágrimas e um bolo caseiro feito por Dona Rosa. Mas a vida ainda trazia desafios. Marcos, apesar de algumas tentativas de mudança, não conseguiu vencer o vício, e o casamento acabou em separação. Helena, agora sozinha com uma filha pequena, Clara, sentiu o peso da solidão. Deus, cadê os frutos que o Salmo promete? Perguntava, enquanto ninava Clara à noite. Mas os frutos, como o Salmo diz, vêm no seu tempo. Helena conseguiu um emprego como auxiliar numa escola municipal. Não era o cargo dos sonhos, mas ela amava estar com as crianças, ajudando-as a ler e a sonhar. Sua paciência e carinho logo a tornaram querida. As professoras, muitas na faixa dos 40 e 50 anos, viam em Helena uma força quieta, como se ela carregasse um segredo que as inspirava. Você parece tão em paz, Helena, dizia uma colega, Márcia, de 52 anos.
Como você faz isso com tantas dificuldades? Helena sorria pensando no salmo. Não é que eu não sinta a dor, Márcia. É que aprendi a me plantar perto do rio de Deus. A Bíblia, a oração, a igreja são minha água. Sem isso eu já teria secado. Márcia, que enfrentava um divórcio recente, pediu para acompanhar Helena à igreja. Assim, aos poucos, Helena começou a dar frutos, não apenas no trabalho, mas na vida de outros. Folhas que não caem. Aos 45 anos, Helena enfrentou mais uma tempestade. Clara, então com 14 anos, começou a se rebelar. Influenciada por amigos, ela se afastou da mãe e da igreja, chegando a dizer palavras duras. Você vive com essa Bíblia, mãe, mas olha a nossa vida, não temos nada. Helena sentiu o coração apertar, como se suas folhas, tão cuidadosamente nutridas, estivessem prestes a cair. Mas o Salmo 1:3 prometia que as folhas da árvore não cairiam. Helena se agarrou a essa promessa. Em vez de discutir com Clara, ela orava. Em vez de desistir, ela mostrava amor. Certa noite, Clara chegou em casa chorando, após uma briga com os amigos. Helena a abraçou, sem julgamentos, e as duas conversaram até o amanhecer. Mãe, como você aguenta tudo isso? Perguntou Clara. Helena abriu a Bíblia e leu o Salmo 1:3. Porque eu não estou sozinha, filha. Deus é meu rio, e ele me mantém de pé. Aos poucos, Clara voltou a se aproximar da mãe e da fé. Helena percebeu que suas folhas, sua esperança, sua paciência, sua confiança em Deus não caíram, mesmo na tempestade. E isso tocou a filha mais do que qualquer sermão. Tudo quanto fizer prosperará hoje. Aos 49 anos, Helena é professora titular na escola. Sua sala de aula é um lugar de acolhimento, onde crianças de famílias simples encontram não só conhecimento, mas amor. Ela também lidera um grupo de mulheres na igreja, ao lado de Dona Rosa, ajudando outras a encontrar seus próprios ribeiros de águas. Sua casa, embora simples, está sempre cheia de risadas com Clara, agora com 18 anos, estudando para ser enfermeira, e amigas que se tornaram família. Helena não tem riquezas materiais, mas sua vida é um testemunho de prosperidade no sentido mais profundo. Seus frutos são as vidas que ela toca, as crianças que aprendem a sonhar, as mulheres que encontram força na fé, a filha que vê na mãe um exemplo de resiliência. Sua jabuticabeira no quintal, sempre verde e carregada de frutos na estação certa, é como um lembrete diário do Salmo. Quem se planta junto a Deus floresce, não importa a estação. O significado do Salmo 1:3. O Salmo 1:3 é uma promessa, mas também uma metáfora poderosa. Ele descreve o destino do homem ou da mulher que escolhe viver segundo os caminhos de Deus, como descrito nos versos anteriores do Salmo 1. Ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas significa estar enraizado na palavra de Deus, na oração, na comunhão com Ele. Esses ribeiros são a fonte de vida que sustenta, mesmo quando o mundo ao redor parece seco. Frutos no seu tempo. A promessa de dar frutos não significa sucesso imediato ou riqueza instantânea. Para Helena, os frutos vieram na forma de impacto na vida dos outros, de paz interior, de uma filha que voltou para casa. Para nós, entre 40 e 60 anos, isso é um lembrete de que os frutos podem demorar, mas chegam no tempo de Deus. Seja na restauração de um relacionamento, na superação de uma perda ou na descoberta de um propósito novo. Folhas que não caem. As folhas representam a vitalidade, a esperança, a força que não se esgota. Mesmo nas tempestades, desemprego, luto, decepções, quem está plantado em Deus não perde sua essência. Helena enfrentou ventos fortes, mas sua fé a manteve verde, viva. Tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade, no contexto do Salmo, não é sobre acumular bens, mas sobre viver uma vida que tem significado eterno. É o sucesso que vem de alinhar nossas ações com os propósitos de Deus, como Helena fez ao escolher ensinar, amar e perseverar. Para você, esse salmo é um convite a olhar para as raízes que estamos cultivando. Talvez você sinta que seus frutos estão demorando ou que suas folhas estão frágeis. Mas Deus nos chama a nos plantarmos junto a Ele, a bebermos de Sua palavra, a confiarmos que Ele nos sustentará. Reflexão para o coração. Se você, caro leitor, já enfrentou desertos na vida,
E quem não enfrentou, saiba que Deus o convida a ser como a árvore do Salmo 1:3. Plante suas raízes em sua palavra. Beba da água de sua presença. Talvez os frutos não venham na hora que você espera, mas eles virão. Suas folhas podem tremer na tempestade, mas não cairão. E tudo o que você fizer, com fé e amor, prosperará. Não aos olhos do mundo, talvez, mas aos olhos de Deus. Helena aprendeu que a verdadeira prosperidade é viver com propósito, com raízes firmes em Deus. E você? Onde estão suas raízes hoje? Que tal se plantar um pouco mais perto do rio de Deus e descobrir os frutos que Ele preparou para o seu tempo? Que sua jornada seja como a de Helena, cheia de esperança, verde de vida e abençoada com a paz que só Deus pode dar.